Fala, seu menino, como é que tá, Vosmicê? Tudo bem? Eu sou Jorge Paulo. De vez em quando me dá uma bistunta aqui de contar uns caos que a gente lembra lá do passado, né? Então isso que eu vou contar aqui, eu já conto com a sua compreensão, a sua bondade aí, para você deixar o like, deixar um comentário aí, para dar aquele incentivo, tá bom? O que aconteceu foi mais ou menos uns 40 anos atrás, a história de um menino que ele morava ali na fazenda, com seus pais, com seus irmãos, os avós, primos, né? E ele era muito assim, solicitado para dar recado. Montava ele lá num cavalo, desde menino, né? Usava ele para dar recado, chamar alguém para um mutirão, chamar uma parteira, comprar um creoseno, uma cachaça na venda, um salo, né? Então ele ia para lá dar esse recado. Mas ele não gostava muito desse ofício, não, porque ele tinha um problema ali. Ele ficava muito chateado, ele ficava muito para baixo com isso. Era gagueira, ele era gago, gaguejava demais a ponto de não conseguir. Muitas vezes voltava e não dava o recado, mas eles mandavam ele assim mesmo. Um dia foi dar um recado lá, uma parteira, para apanhar um menino lá, de uma mulher que estava barriguda. A parteira chegou e a mulher tinha parido já, porque ele demorou tanto. Ele tinha um jeito de um gago estranho, diferente dos outros parentes dele que gaguejava. Os outros parentes entrecotavam as palavras, não articulavam as palavras, ela naquela coisa assim, diferente. Mas ele não. Ele entalava a voz, embargava na garganta, e ele colocava um olho parecendo um olho de bode afogado, menino. E ele era um rapazinho assim, desde a idade de novo, ele gaguejava, menino. Cabelo mole, parecendo um pendão de cana na cabeça, né? Aí esticava aquele olho assim, e se ficasse nervoso, aí que não saía nada mesmo, né? E ele teve muito problema com isso, desde menino, não arrumava namorada, né? Porque era muito tímido também, tinha esse empecilho da voz, né? Uma certa vez a mãe dele falou: meu filho, vai lá no povoado fazer aquela cobrança. Só mandava o menino fazer uma cobrança, né? Vai no povoado lá, não posso ir? Faz a cobrança na casa de fulano lá. E o primo dele foi com ele. Na estrada ele já começou a falar pro primo dele: ó, você sabe que eu sou gago? Ajuda lá, dá um recado, né? Isso foi pra lá. Entrou, sentou num banco lá, e foi demorando, ele buscando força ali, fazendo fincapé na voz. A voz embargava na garganta. E o desgramado do primo dele, em vez de falar logo, não, ficou ali esperando, na expectativa, talvez só para ver o mal feito ali, né? Menino. E a mulher lá dentro de casa, já sabendo o que ele foi fazer lá, em vez de pegar dinheiro, toma, leva para sua mãe, não. Ficou enrolando também ali, a ponto do rapaz, o menino, fazer um fincapé. Esgrila o olho, solta e não sai a voz, sai só aquela gagueira, aquele trem estranho assim. E esse primo desgramento, em vez de falar, não, ele tá querendo dizer isso, né? Não, sai correndo lá pra fora, rindo, feito morrer de tanto rir, debruçou em cima da barriga, chorou, lágrima desceu de tanto rir. Os dois saíram de lá e não falaram, não deu aquele recado. E assim, ele sofria muito bullying com isso, né? Na escola. Foi chegando na escola ali, no recreio, e chamava ele lá de apelido, botava assim, em vez de sair voz, já saía, era pontapé, chute na barriga, dedo nos olhos, soco na cara. Tinha uma botinha encrenqueira que sapecava na canela dos meninos, não levava desaforo, não. E foi indo, ele, aí com o tempo, desde antes, ensinou para os pais deles, né, alguns treinamentos lá, uns remédios meio estranhos. Falou: dá para ele rabo de calango com a cabeça de calango assada. O menino comeu, encheu a barriga, mas a gagueira não falhou. A gagueira continuou. Ensinou para ele lá fazer um tal de um difumador com as ervas lá, junto com um pedaço da coberta. O menino quase sufocou com aquele cheiro de fumaça, mas a gagueira continuou. Ensinou para ele dar um pouco de leite na hora que está tirando o leite das vacas e botar a urina da vaca. Ele quase engasgou com aquilo, vomitou tudo, mas a gagueira continuou. Aí começou agora um treinamento psicológico, né, no menino. Ah, você só gagueja desse jeito porque você está
imitando seus primos que gaguejam. E o menino ficava mais bravo. Como é que você vai arrumar uma namorada gaguejando assim? Aprende a conversar. E o menino continuou. Aí depois veio a sequência do treinamento violento ali, né? Físico. Enquanto o menino estava na cozinha, na hora que a mãe estava cozinhando o arroz, ensinou para ela, né? O menino estava conversando lá, contando um caos, gaguejando. Só viu uma colher de pau desse tamanho na cabeça do menino, pá! Que o menino deu aquele soluço, saiu lá para fora xingando, gritando, que ele xingava. Ele era bravo por isso, né? A gagueira não parou não, mas um galo desse tamanho na cabeça ficou. Aí o pai dele chamou ele, estava com o avô dele lá, né? Que é o pai do pai dele, sentado num batente da porta ali. E o pai dele numa cadeira assim mais para baixo. Chamou o menino lá para conversar. Enquanto o menino estava conversando ali, gaguejando, tentando contar um caos que eles fizeram, o menino só recebe um tsunami na cara, assim, pá, era um balde de 20 litros de água, tchá, que o menino cai para trás, assim, destatelado, o menino sem fala, bebendo fôlego ali. Quando já veio o fôlego, foi xingando uns nomes feios o pai dele, uns apelidos, mas já foi falando e devasando debaixo de uma cerca de morão furado, e esse pai atrás já pulou essa cerca por cima e correndo atrás, pega, não pega, a unha do pai dele já coçando as costas para pegar, e o menino pulou uma cacimba e foi devasando ali por meio de um varjão, subiu um morrinho. Lá na frente o pai dele taliou, ele pegou pelo pescoço e derrubou e deu umas varadas, menino, deu umas varadas boas, pegou pela perna, foi batendo, os vínculos nas costas ficou, mas a gagueira continuou. Então ele fazia todo tipo de treinamento para esse menino parar de gaguejar e o menino continuou. Foi de uma época lá que eles compraram um rádio a pilha, aqueles radão de madeira com aqueles botões lá, ondas médias, curtas e tropicais. Só pegava ali o Zé Bétio à noite, na Rádio Record de São Paulo, e pegava também o Oswaldo Betinho, Marlindo Betti, e quando era 4 horas da manhã era de lei ligar para pegar Zé Bétio, para Zé Bétio acordar. A gente acerta o relógio. Em São Paulo, 5h30. Então botava aquelas músicas bonitas, né? E com o tempo, quando esse menino gostava de ver a maneira que o Zé Bétio falava, Oswaldo Betinho, né? Ficava entusiasmado com aquilo. E depois, quando esse rapaz já tinha uns 17, 18 anos, pegou sair lá uns tal de rádio FM, frequência modulada, né? Então tinha aquelas coisas ali, e ele gostava de ver aqueles locutores. Ele pegou dizer consigo mesmo, eu também consigo fazer o mesmo. Eu também quero ser locutor. De que jeito? O cara não sabia nem falar, tímido demais. Você precisa de ver. Era uma timidez sem tamanha, né? Só que ele ia lá campear o gado lá pelo mato, aquelas quiçaças, ia rodando ali. E o que ele fazia? Ele chegava e ficava imitando os locutores. ZYZ 373, rádio não sei o que, não sei o que. Aquele abraço para você. Ficava imitando lá nas fazendas fora. Mas você pensa bem, rapaz. Não gaguejava, não. Para imitar o locutor, não gaguejava, não. Porque ele e o irmão dele, desde pequenininho também, o irmão mais novo, cantava lá nas fazendas e não gaguejava. E ele criou essa expectativa, né? Se para cantar eu não gaguejo, então para falar de uma forma mais animada também não gaguejo, não deu outra, né? Você acredita que esse Capiauzinho, ele tinha já uns 20 anos, já mais ou menos, 20 e poucos anos? Tinha mais de 20 anos. Ele foi lá na cidade onde tinha essa tal rádio FM, conversou com o diretor colocou ele na mesa, então faz um teste aí, colocou o microfone. Não é que gostou, ensinou para ele umas coisas lá, a ponto de dar um programa para ele, né? Agora você veja bem, né? Aí ele ficou lá nesse dia, ele não tinha avisado para os pais dele, não, só avisou para o irmão mais novo, né? Que ia fazer esse teste. Aí o pai dele sentiu farta, não deu pro fé dele ali, e pegou a perguntar ali, cadê fulano, que desde ontem não está aqui? E o irmão dele mais novo disse que ele foi lá na cidade, lá, trabalhar na rádio, tal. Quando falou, ele foi trabalhar na rádio, mas esse homem deu um grito, botou o dedo no ouvido e falou,
Que raio de colenada! Um gago daquele tem capacidade para raio danada. Aí ficou esse meme, né? Um gago desse tem capacidade para raio danada. Então ele achava raio algo muito elevado, né? Para aquele menino que gaguejava. Não era para o menos também, né? Um menino tímido daquele. Com o tempo esse rapaz assumiu programas ali naquela rádio. Ele ficou uns 2 anos ali trabalhando na rádio da cidade, naquela cidade ali. E fazia um programa sertanejo de manhã. E de lá ele mandava umas músicas pro pai dele, né? Mencionava o nome da fazenda, né? Aquele abraço para fulano, vai essa música tal. E esse pai dele, menino, passou a ter um orgulho desse rapaz. Todas as pessoas que ele conversava, ele perguntava assim: você conhece aquele locutor tal, que trabalha lá na Raida tal? Ele é meu filho, tinha orgulho, né? Pois é uma história interessante, né? Porque há muitos fonoaudiólogos hoje que tratam de pessoas que têm gagueira. Só que esse rapazinho, ele desenvolveu essa técnica sozinho, né? É uma história verdadeira. Você sabe por quê? Porque aquele menino gago era eu. O menino era eu, né? Eu trabalhei uns 2 anos lá na rádio Nova Cidade de Itanhaém, tem até hoje essa rádio, né? Nova Cidade, fazia um programa de manhã, fazia um programa à noite também. Eu saí por opção própria, né? Por alguns motivos pessoais. Eu não quis trabalhar na rádio também de Medeiros Neto, eu poderia ter trabalhado, mas foi por motivos pessoais, em Teixeira de Freitas. E aqui em Belo Horizonte, na Grande BH, eu também poderia ter trabalhado numa rádio aqui também, né? Eu fiz um curso de radialista na Escola para Locutores Beto Seixas, aqui na Savassi, né? Mas a melhor escola que eu tive de aprender a comunicar foi a Escola do Ministério Teocrático. Se alguém quiser saber que escola é essa, eu explico, tá bom? Escola do Ministério Teocrático. Mas o que mais ajuda você a dar uma volta por cima, a você a superar uma situação, a melhor escola é a força de vontade. Eu não consegui muita coisa na vida, não. Mas eu consegui superar a gagueira, tá bom? Aquele abraço para vocês. Espero que vocês gostaram aí desse calzinho humilde, né? Referindo a mim mesmo, tá bom? Um abraço, fica com Deus.